Olá, primeiro ano, boa tarde, uma ótima semana para todos nós. Que Deus abençoe nossa semana, que Deus nos dê paciência, tolerância, coragem, força que nós precisamos, né? Para concluir aí a nossa semana, também as nossas atividades. E a partir de hoje nós estaremos trabalhando com a videoaula, onde Tia Belisa estará disponibilizando pela manhã e você vai realizar no momento em que for oportuno para você. E olha só, como vocês acompanharam aí no grupo, né, houve sim aí uma discussão querendo dizer, para se chegar a um acordo no que fosse melhor para você, porque Tia Belisa pensa dessa forma, né, tanto que até agora nós estamos um pouquinho de atraso no módulo, de atraso no módulo devido sempre estar pensando nisso, né? Não colocar assunto demais, sempre assunto que dá para acompanhar, sempre esperando por todos, né? Que a gente se baseie por aquele que está atrasado e não por o que está adiantado. Como o Tia Belisa sempre fala, disponibilizo a videoaula e dava aula online, porque aqueles que optassem por fazer a videoaula, que é mais rápido, não estaria esperando por ninguém, então estaria fazendo ali pela videoaula. Mas é independente, gente, independente da videoaula, vai atrasar ou não. O que atrasa é a aula e não o conteúdo, porque de toda maneira o conteúdo é o mesmo colocado. Não é verdade? Porque não tem como adiantar. O mesmo conteúdo que eu dou na videoaula é o mesmo conteúdo que eu dou na aula online. E então o que atrasava era a aula, mas não o conteúdo, né? Esse conteúdo vem se estendendo devido ao momento pelo qual nós estamos vivendo, que é aí as aulas remotas. Então, o que nós trabalhávamos em 4 horas e meia de aula, nós estamos trabalhando em, no máximo, 2 horas. Então, realmente, vai ocasionando a longo prazo, né, aí, o atraso das atividades, da realização do módulo. Mas nós estamos aqui para fazer o que é melhor. E não importa o momento que vem acabar. Quando acabar, então nós encerramos, seja em janeiro, seja em dezembro ou janeiro, não importa. Então esta semana eu vou colocar o cronograma, vamos ver se vai dar para vocês acompanharem, vamos ver como procede e a partir da semana que vem nós estaremos aí vendo se permanece dessa forma, colocando as 2 disciplinas ou, como eu falo, sempre buscando o melhor para todos vocês. Eu também agradeço a todas as mensagens recebidas, ligações aí de alguns pais, né, que entraram em contato para falar comigo devido a tudo que aconteceu, mas que Deus abençoe a todos nós, né? E vamos lá, concluir as nossas atividades de forma que todos vocês aprendam, né? Se não estiver entendendo, pode ligar para a Tia Belisa, que Tia Belisa à tarde pode atender você, pela manhã, no momento que você precisar, pode ligar para a Tia Belisa, que Tia Belisa está aí ajudando, tirando a dúvida, até realizando a atividade com você, se for o caso. Então vamos lá, hoje nós teremos aula de História e de Português, né? Eu tirei Matemática e aí nós vamos diminuir aí nas páginas, aumentei um pouquinho em português e tirei matemática, né? E história hoje nós estaremos encerrando. Então, uma boa aula para todos vocês e qualquer coisa eu estou à disposição. Do capítulo 2, aí que tem como tema o capítulo 2, as regras de convívio. E hoje, na página 17, nós vamos falar sobre a importância das regras, tá certo? Semana passada nós vimos ali o tema como devemos nos comportar, falando sobre a importância do nosso comportamento em locais públicos, em restaurantes, na nossa família, enfim. E também vimos aí o comportamento de Alberto, né? Vocês lembram que a bola bateu aqui na cabeça dele, ele acabou falando algo tão feio que deixou todos que estão à sua volta aí assustados. Não podemos ter, né, esse tipo de comportamento. Com Alberto nós aprendemos o quê? Que não podemos fazer isso, né? Que as regras, elas são aí para que a gente esteja respeitando todos os que estejam à nossa volta, não constrangindo, não deixando aí eles em uma situação desconfortável, né? As regras é uma forma de todos estar ali
convivendo bem. Então, olha só, hoje vamos aí a importância das regras. Conforme vimos, todos os lugares que frequentamos possuem regras. Elas são importantes para que todos tenham um bom convívio e sejam respeitados. Então, olha só, como foi o que a Tiberice acabou de falar, né? Que as regras, elas servem para que todos tenham um bom convívio, uma boa vivência aí juntos, né? E que todos sejam respeitados. Para isso, nós vamos analisar aqui um textinho, ó, interpretando. Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou: as princesas soltam pum? O pai fez uma cara de mistério, levou a filha até o escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando: este é o livro secreto das princesas. O pai foi folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha: você lembra da noite do baile da Cinderela? Sim. Naquela noite ela estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu 2 barras de chocolate que a madrasta havia escondido na despensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum bem no instante em que o relógio avisou que era meia-noite. Ufa, pai! Quer dizer que o príncipe nem percebeu? Não, filha. Então, olha só, este texto aí é um textinho Até as Princesas Soltam Pum, de Ilan Brenman. E aí de São Paulo, né, da editora Brink Book 2008. Olha só. Então, esse textinho aí, ele tá falando que a pergunta de Laura era se as princesas soltam pum. O que você acha disso? Né? O que você pensa sobre isso? Você acha que as princesas soltam pum? Né? Nós vimos aí no relato do pai de Laura, né, do livro aí, Até as Princesas Soltam Pum, que sim. Olha só, todas as pessoas fazem isso, né? Independente aí de sua condição financeira, de sua posição social, independente do gênero, ou seja, homens e mulheres, né? Todas as pessoas fazem isso. Arrotam, soltam pum. Porém, esse comportamento é algo que deve ser feito em um local específico, né? Ou seja, é algo para ser feito no banheiro, né? Ou em um local afastado das pessoas, onde você não esteja aí causando uma situação complicada a quem está ao seu lado, porque não é nada confortável fazer isso, por exemplo, arrotar na mesa junto com todos, né? Não é legal fazer isso, soltar com próximo às pessoas, porque aí quando agimos dessa maneira, nós não estamos respeitando as pessoas que estão aí do nosso lado, né? A não ser que seja aí uma eventualidade, algo que aconteça sem querer, mas não se deve. Então, para isso que existem as regras, né? E essa é uma regra de comportamento, essa é uma regra que nós devemos saber que isso não é algo que deve ser feito, né? Aí, na frente das pessoas. Porém, nós devemos saber, ter a consciência que é algo normal, é algo que acontece com todas as pessoas, né? Ou seja, até os príncipes e princesas, né? Todas as pessoas aí realizam isto. Independente do gênero, né? E independente do gênero, todos fazem isso. Porque muitas vezes acontece o quê? O menino faz isso, solta um pum e todos riem, acham engraçado. Enquanto se a menina fizer, todos vão ficar espantados. Não, mas é feio tanto para o menino quanto para a menina. Ambos devem fazer isso em um local adequado, distante das pessoas ou no banheiro, não é isso? Então, olha só, sorte da Cinderela, né? Que aconteceu dela soltar um pum bem na hora que o relógio tocou aí à meia-noite, onde ela saiu já correndo aí, então o príncipe nem percebeu. Olha só, senão ela iria ficar aí bem constrangida, não é isso? Olha só, vamos aí para o primeiro, que diz assim, na página 18, que diz: o que Laura perguntou para o seu pai?
Então, olha só, diz, as princesas soltam pum, ou você conhece os segredos das princesas? Então, o que foi que Laura perguntou para o pai? Marque aí a resposta. No 2 diz, de acordo com o pai de Laura, o que aconteceu com a Cinderela no baile? Ela fugiu antes de encontrar o príncipe, ou o príncipe apertou sua cintura e ela soltou um pum. Então, marca só aí. Olha só. E o 3 diz, você conhecia essa versão da história da Cinderela? Então aí é pessoal, você vai falar se você conhecia ou se não. E no 4 diz, em sua opinião sobre essa situação vivida pela Cinderela no baile, existem regras para esse tipo de situação? E aí, foi o que nós conversamos, né? O que Tibelize falou para vocês. Sim, existem regras, né? Essas coisas aí, como tipo, essas manifestações, como soltar um pum, arrotar, são situações que devem ser feitas aí em locais apropriados, né? No banheiro, por exemplo, né? Olha só, então, existem regras para essa situação, sim. Devem ser feitas aí em locais apropriados, não é isso? Olha só, o quinto diz assim. O quinto é falando, né? E depois você vai fazer aí o desenho. Olha só, faça um desenho para representar uma versão diferente. Um conto de fadas de sua preferência depois conte para os colegas a versão inventada. Então, aqui no quinto, você vai estar escolhendo um conto de fada da sua preferência e vai estar fazendo aí um final diferente, uma versão diferente, né? Você vai fazer um desenho representando aqui a versão diferente. Então, você estaria contando para os seus colegas, no caso, como não será possível, você vai contar para quem estiver com você auxiliando sua atividade, né? A sua versão do conto de fadas aí diferente e você vai estar aí desenhando esta versão, tá certo? E agora vamos aí para o Vamos Relembrar. Olha só, aqui nós vamos ver um quadro de regras, né? Regras, observe o quadro, lugar e regra. Então, em uma coluna aí nós temos os lugares e na frente nós temos as regras para cada um desses lugares. Vamos conhecer? Olha só, família, regras. Aqui tem algumas regras para a família, olha só. Respeitar, ajudar nas tarefas domésticas, organizar o quarto. Escola, prestar atenção, participar das atividades, ajudar os colegas, manter o espaço limpo. Aqui são mais regras da escola agora. Agora, regras do restaurante. Não correr, ou seja, no restaurante você não pode estar correndo, né? Não gritar e esperar sua vez, ou seja, não pode chegar lá querendo agoniado, né? Querendo pegar a vez do outro, não, tem que aguardar a sua vez. Praça e parque, ou seja, algumas regras para parque e parque. Praça e parque não jogar lixo no chão, preservar as plantas, não depredar bancos, fontes e aparelhos, ou seja, não pode jogar o lixo, não pode arrancar as plantinhas, né, retirar flores, estar aí depredando os bancos da praça ou qualquer outro objeto que esteja lá nestes locais públicos, né? Museu e biblioteca, algumas regras: não fazer barulho, não fotografar e não correr. Agora, algumas regras para o trânsito: seguir as placas de sinalização, atravessar na faixa de pedestre, esperar a sua vez de se locomover. Então, essas são algumas regras do trânsito, né? Observar as placas, atravessar na faixa de pedestre e esperar a vez de se locomover, para se estar evitando aí acidentes. Então, você conheceu aí, né, algumas regras da família, da escola, do restaurante, da praças e parque, museus e biblioteca e do trânsito. Agora, aqui na questão 1 diz assim: escolha um dos lugares listados no quadro e escreva 2 frases sobre a importância das regras no lugar escolhido.
Então, você vai escolher aí um dos locais, ou seja, ou família, ou escola, ou restaurante, praça, museu, trânsito. Você vai escolher um desses locais e vai escrever 2 frases, né, sobre a importância das regras no lugar escolhido. Então, você pode escolher a importância de uma regra aí para a família, ou a importância da regra para a escola. Você vai escrever 2 frases aí, mostrando a importância dessas regras nesse local. E no 2, você acha que existe alguma regra que pode ser aplicada a todos os locais listados no quadro? Qual? Então, qual a regra que poderia ser aplicada em todos esses locais? Você acha que existe uma que pode ser aplicada em todos esses locais? Se você acha, você vai escrever aí nesse espacinho abaixo. Ambas as perguntas são respostas pessoais, onde vocês estarão aí respondendo. Vamos aí bem rapidinho agora fazer a nossa correção. Olha só, no 1, você deveria marcar aí, né, as princesas soltam pum, que foi essa pergunta de Laura para o pai. No 2, você deveria marcar o príncipe apertou sua cintura e ela soltou um pum. O 2º quadrinho, né, porque foi isso aí, né, que aconteceu com a Cinderela no baile. No 3, aí você conhecia a versão da história pessoal. O 4, qual é a sua opinião sobre a situação vivida pela Cinderela, também é pessoal, né? E aqui Tia também conversou com vocês, falando aí, né, que deve-se fazer, que essas situações devem ser feitas em locais apropriados. O 5º também era pessoal, você escolheu um conto de fada da sua preferência, né, e iria fazer uma versão diferente aí para ela e desenhar aqui nesse espaço. Então, você vai desenhar aqui nesse espaço seu conto de fada com um final diferente e aí você vai contar o relato para quem estiver acompanhando você. No Vamos Relembrar, você iria na questão 1, escolha um dos lugares listados no quadro e escreva 2 frases. Você ia estar aqui escrevendo frases, né, sobre um dos locais aí escolhidos, né? Você pode escolher, por exemplo, o trânsito. Olha só, formar uma frase. Seguir as placas de sinalização. Então, pronto, ó, no trânsito. Seguir as placas de sinalização é importante para evitar acidentes. Olha só, uma frase. Escola. Na escola é importante prestar atenção às aulas para saber realizar minhas atividades, né? Quando eu tenho tempo livre, ajudo meus colegas na escola. Procuro jogar o lixo, né, na lixeira para manter a minha escola limpa. Ou seja, você vai pensar aí em 2 frases e sobre a importância delas nesse local. Aí vai escrever aí 2 frases. E no 2, diz assim, você acha que existe alguma regra? Se você acha que existe, você vai colocar sim e vai colocar qual é aí a sua regra. E nós sabemos que tem várias, né? Por exemplo, respeitar é uma regra que deve estar em todos os locais. Em todos os locais, nós devemos respeitar as pessoas, né? Aí, jogar o lixo na lixeira. Estaremos aí na sessão Encontro com a Língua e estaremos trabalhando o som da escrita da letra C, com e sem cedilha. A letrinha C, ela tem sons diversos, né? Tem o som da letrinha C nas sílabas K, Ko e Ku, e o som da letrinha C com o E e o I, que é Se e Si. E também tem a letrinha o C, cedilha, né? Que é o C com um rabinho embaixo, como se tivesse um S lá na pontinha. Então, aí nós temos o som, o C passa a ter a letrinha, o som de S. Vamos ler aí uma quadrinha, olha só. A galinha da Angola cocoroca toda hora, cisca e come cenoura, melancia e paçoca, mas protesta e matraca. Tô fraca, tô fraca, tô fraca. Então, você viu aí a quadrinha. Embaixo você tem um quadro que diz assim, copie da quadrinha todas as palavras que foram escritas com a letra C, em cada coluna correspondente da tabela. Então, você vai procurar
na quadrinha todas as palavras que tiver a letra C, seja ela a letra C ou C cedilha, e você vai estar aí marcando essas palavras. Vamos lá? Todo mundo procurando na quadrinha a palavra que contém a letra C e vai marcando ela, sublinhando ela, para depois escrever no quadro. Todos lá. Independente da letra C estar iniciando a palavra ou se está no meio, então onde tiver a letra C, você vai estar marcando. Olha só. Aqui, tia Belisa marcou no textinho. Olha só. Porque fica melhor você marcando para depois você colocar embaixo, porque vai ficar mais fácil para você, ó. Tem aqui, ó, cocoroca, né? Come, cisca, tem C. Cenoura, tem C. Paçoca, tem C. Fraca, tem C. Matraca, tem C. Aqui tem fraca várias vezes, mas você só precisa escrever uma vez só. Ah, e ainda tem melancia, que te deixou aqui, olha, sem marcar. Né? Também tem melancia aqui no meio, olha só, tia não tinha visto. E vocês vão marcar. Depois que vocês marcaram, vocês vão ter um quadrinho aí embaixo que tá o quê? As palavrinhas que tem o som do C, como nas palavrinhas casa, coelho e cueca, ou seja, cu, você vai escrever nesta primeira coluna. As palavrinhas que estiver o som de sé e si, como aí nas palavrinhas cebola, né, e cigarra, você vai estar escrevendo aí na segunda coluna. E as palavrinhas que estiver o som do C cedilha, como sa, só e su, no C cedilha, olha só, o C aí com o rabinho aqui embaixo, olha só que tia mostrou que o nome desse rabinho é cedilha, viu? Então, como nas palavras taça, esse sa aí é escrito com C cedilha, ele tem som de S, né? Palhaço, é escrito com o C também, o C cedilha, né? Que tem som de S. E açúcar, Su é escrito aí com C cedilha também, aí o C passa a ter som de S, açúcar. Então, vamos lá ver aí as palavrinhas. Olha só, tia fez aqui na lousa para poder estar mostrando para vocês, olha só. Aqui a primeira palavrinha que tem que controlar foi cocoroca. Aqui nós temos o som do C. O C aqui está como som aí de coelho, ó. Coroca. E cá aqui como no som de casa, né? Cocoroca. Então ele vai estar no som cacó e cu. Aqui come. Co. Também está no som como no coelho, né? E aqui tem matraca. Cá. Aí, como no som de casa, então o som K. Fraca. K também como no som de casa, aí então, portanto, K, né? Então, aqui são as palavrinhas que estão no som do K, Co e Cu. Então, temos cocoroca, come, matraca e fraca. Agora, lá com o som C e Si, percebam que aqui é o som, o C com o E e o C com o I, ele também tem som de S, sem precisar ter a cedilha, é só o C mesmo. Ele se pronuncia C e Si e não que e que. Então, vamos lá. Cisca. O Si aqui, olha, como no som da palavrinha cigarra. Cenoura aí, como no som da palavrinha cebola. Melancia, também como no som da palavrinha cigarra. E aqui temos paçoca, foi outra palavrinha encontrada lá. Paçoca está aí com C cedilha, ó, C cedilha assá, C cedilha o só, C cedilha o su. Então, olha só, sa aqui como na palavra taça, só como na palavra palhaço, açúcar, su como na palavra açúcar. Então, temos aí a palavra paçoca, escrita com
CO. Então, você vai, pausa o seu vídeo agora e escreve aí as palavrinhas na coluna do seu quadro. Tá certo? Vamos aí agora para a questão 2. A questão 2 diz: pinte a palavra intrusa de cada linha. Então, olha só. Em cada linha vai ter uma palavra intrusa. Você tem um quadro, né, com algumas palavras. E aí, em cada linha tem uma palavra intrusa. Veja só. Ou seja, a palavra que só tem ela daquela forma, ela é a palavra intrusa. Na primeira linha tem casa. Então, o som, K. A outra palavrinha é camisa. Ó, K, camisa. A outra palavrinha é cabeça. Cabeça. Olha só. E a outra é caracol. Então, qual é a palavrinha intrusa? Onde o C ela aparece com um som diferente das demais. E aí, encontrou? Aí você vai pintar. Na segunda linha tem aí coqueiro, coqueiro. A segunda linha tem colega, colega. E a terceira palavrinha tem boneco. Então, coqueiro, colega, boneco. E a última, abraço. Qual é a palavrinha que está diferente aí? Na terceira linha tem cunhado, caçula, curandeiro, curioso. Cunhado, caçula, curandeiro, curioso. Qual é a palavrinha que está aí de forma intrusa nessa terceira linha? Então, você vai encontrar aí e vai estar colorindo. Olha só, o alfabeto do português é um sistema de representações fonéticas, né? Nós sabemos que cada letrinha ela representa um som. Nele, podemos observar uma correspondência entre a escrita das letras e seus sons. Isso acontece com as letras B, D, F, P, T e V, por exemplo. No entanto, no caso da letra C, é diferente. Quando escrevemos cavalo, a letra C tem som de K. Olha, cavalo, K. Como no nome de Kátia, né? Mas, quando escrevemos cegonha, o C tem o som de S, como no nome de Severino. Então, é o que Tibelize falou. Algumas vezes, né, nos sons aí, com a letrinha C, juntamente com o O, o A, o O e o U, ele tem o som de K. Aí, olha, como por exemplo, cavalo, cadeira, cadeado, né? Tem o som de K. E quando essa palavrinha está aí, a letra C, ela está na palavrinha como cegonha, cebola, cereja, ela tem o som, a letrinha C, quando ela está junto com o E e com o I, ela tem som de S. E algumas palavrinhas que são escritas também com C e querem aí ter o som de S, quando ela está acompanhada do O, do A, do O e do U, é necessário colocar o cedilha embaixo, ou seja, vai ser o C com o rabinho lá, ou seja, com um S embaixo. Aí nós vamos ter o cedilha. Olha só, a cedilha é um sinal que aparece abaixo da letra C, como se fosse um rabinho pendurado. O C cedilha é utilizado antes das vogais A, O ou U, como por exemplo, Sá, Só e Su. Aí, são e sons, né? Aí, são e sons. Para produzir o som de S, como no nome Lourenço. Olha só, no nome Lourenço, no início das palavras, nunca usamos o cedilha. É igual a mesma regrinha do SS e do RR. Nós nunca iniciamos uma palavra com o RR, nem com o SS. Da mesma forma, nós nunca iniciamos uma palavra com C cedilha. Não existe nenhuma palavrinha iniciada com C cedilha, tá certo? Então, vamos aí observar aqui.
Olha só, antes de prosseguir, vamos fazer a correção aí da questão 2, né? Onde vocês iriam estar observando aí cada linha e pintando a palavra intrusa. Então, nós tivemos aí a palavra casa, onde o C estava com o som de K. Camisa, o C com som de K. Cabeça e caracol, não é isso? E olha só, aqui a palavra cabeça tem o C aqui, o C cedilha, ou seja, o C com um rabinho, olha só, o C com um rabinho ali, e ele passa a ter som de S, ó, cabeça, tá vendo? Então, você vai circular o C cedilha, a palavrinha cabeça. Na segunda linha, nós temos aí coqueiro, ó, coqueiro, colega, boneco, abraço. Então, ó, perceba, de coqueiro, colega, boneco. E aqui nós temos abraço. O C cedilha também aqui aparecendo, né? Onde não tem cedilha, onde as outras palavrinhas é o C. Então, vamos circular aí a palavrinha abraço. Na última frase, na última linha, nós temos aí cunhado, caçula, curandeiro, curioso. Então, ó, cunhado, curandeiro, curioso. E aqui nós temos o quê? Caçula, sula. Então, aqui vai estar o su, né? O C cedilha com som de S. Aí o C cedilha que tem som de S. Então, percebam aí. Aqui embaixo estava falando o quê? Que a letrinha C, ela sofre algumas modificações aí na sua pronúncia, dependendo da palavra. E também vai nos dizer que nenhuma palavrinha se inicia aí pela letra C cedilha, ou seja, o C com o rabinho. Não existe palavra que inicia com a letrinha C cedilha. Olha só, vamos observar aqui. Tibério colocou algumas palavrinhas. Você não vai escrever isso, é só para prestar atenção. Olha só, linguiça. Olha o som aqui, ó, do cedilha, do C com o cedilha, que é este sinalzinho aqui, que tia diz que parece um Szinho abaixo do C. E aqui ele vai ter som de S, o C passa a ter som de S, ó, linguiça. Ação, é como se fosse um S. Então, sempre que você vê o C com um rabinho embaixo, você vai saber que ele vai ter som de S. Olha só, aqui a palavrinha açúcar, palhaço, também com o C, olha aí, com o C cedilha, né, com o som de S. Açúcar também com som de S. E aqui a palavrinha apresentações, ó. Apresentações, também com C cedilha, com som de S. Nas palavras que o C não tem S, não tem cedilha abaixo, né? Ele vai ter o som diferente, como aqui, ó. Casa, carro, copo, cola, curral. E ainda tem a letrinha C em outras palavras. Deixa eu colocar aqui. Eu acrescentei aqui a palavrinha cedo e cipó. Perceba que o C aqui, ele não está com o cedilha abaixo, tá vendo? Ele tá sem o cedilha, acompanhado da letrinha E, e ele tem som de S, ó, C. Sempre que o C não tiver cedilha, ele vier antes do E ou antes do I, então ele também vai ter som de S, ó. Cedo, cipó, porque ele está antes do I. Antes do I e antes do E, o C tem som de C e Si, tá bom? Então, vamos prosseguindo aí. Agora, nós temos aí a questão 3, que diz assim: complete as palavras com as sílabas K, C, Si, Co, Cu. Então, nós vamos pronunciar, completar aí com as famílias do C, não é isso? Olha só, nós vamos estar completando estas palavrinhas usando estas sílabas. K, C, Si, Co, Cu. Perceberam?
Sé e si aqui tem botou de cor diferente, para que vocês estejam lembrando que essas duas aqui, o C acompanhado do E e o C acompanhado do I, ele tem som de S. Então, K, Sé, Si, Co, Cu. Nós vamos usar essas sílabas para completar estas palavras. Então, eu tenho aqui, no primeiro pontinho eu tenho minhão. Então, qual será a sílaba que eu vou usar para completar esta palavra? E aí, olha, qual será? K. Então, eu vou colocar aqui o K e eu vou formar a palavra caminhão. Caminhão. Agora, que palavrinha eu vou colocar aqui para formar? Nema. Vai formar o que aqui? Quem lembra? Quem sabe? Quem descobre? Então, olha só. Si. Cinema. Então, vamos colocar a palavrinha, a sílaba si. E o si, como o C está antes do I, eu sei que ele vai ter um som diferente. Som de S. Cinema. E agora, ó, tracinho, ó. Então, vai ser o quê? Óculos. Então, qual é a sílaba que eu vou usar aí para completar? Então, vamos lá completar. Óculos. Isso. Óculos. Então, vamos lá. Qual é a próxima palavrinha? Capa. Tracinho, T. Então, vai formar o quê? Capa. Isso, vamos completar aí com C. Capacete. Agora, tracinho, lá. Sacola. Sacola. Então, vamos completar aí com CO. Então, percebeu? Aqui nós usamos o CE e aqui o CI, que vai ter som de S. É cinema, capacete. E nas outras, caminhão, óculos e sacola. Pronto? Vamos aí para a próxima, que é aí, ó. Complete o texto com as frases do quadro. E aí nós temos as frases do quadro, as palavras do quadro, nós temos doce, Cecília, céu, alface, cedo, cebola, cidade, cenoura. Então fica tracinho, acordou, tracinho, ela se levantou e saiu para fazer compras. Então, qual palavrinha nós podemos usar para completar a primeira frase? Então, ficará. Nós vamos usar a palavrinha Cecília e a palavrinha cedo. Olha só, Cecília acordou cedo, ela se levantou e saiu para fazer compras. Então, você vai completar aí com a palavrinha Cecília e a palavrinha cedo na primeira frase. A segunda frase diz, o tracinho ainda estava escuro e a tracinho estava vazia. Então, que palavrinhas nós podemos usar? O que é que estava escuro? O céu, né? O céu ainda estava escuro e a cidade estava vazia. Então, vamos completar aí na segunda frase com os tracinhos céu, com as palavrinhas céu e cidade. Olha só, você vai estar completando aí agora a segunda frase com a palavrinha céu e cidade. No caso, no de vocês, a palavra cidade está embaixo. Mas você colocou aqui na frente para ganhar espaço aqui, tá bom? Você vai completar aí céu e cidade. Agora vamos para a terceira frase aqui embaixo, olha só. Vamos lá? Cecília atravessou a rua e parou em frente à padaria. Além do pão e do leite, ela comprou também alguns... Olha só, além do pão e do leite, ela comprou alguns o quê? Então, vamos lá para o nosso banco de palavras. Então, temos aí, olha só, o nosso banco de palavras. Já usamos aí a palavra cedo, Cecília, céu, cidade. E tem aí doce, cebola, alface e cenoura. Então, Cecília na padaria, além do pão e do leite, ela poderia comprar o que mais? Doces, não é isso? Então, vamos completar aí agora, embaixo, com a palavrinha doces, tá certo? Olha só, completa aí com doces. E agora, finalizando aí, tem... Depois, seguiu para a quitanda e lá comprou. Então, lá, o que é que ela comprou na quitanda? Na quitanda se compra
frutas e verduras, né? Então, ela comprou lá o quê? Vamos lá, ela comprou, falta alface, cebola e cenoura. Então, ela comprou aí alface, né? Alface, a ordem não importa que você coloca aí. Cebola, alface, cebola e cenoura. Completando a frase aí, para fazer o almoço. Então, ela comprou aí alface, cebola e cenoura para fazer o almoço. E continuando, o quinto diz: complete as palavras com sé e si. Agora nós vamos completar as palavrinhas com os sons das letrinhas da sílaba sé e si, que é a letrinha C acompanhada do E e do I, não é isso? E aí nós temos, olha só, tia fez aqui, transcreveu para a lousa, e vocês vão completar aqui com sé e si. Primeiro pontinho nós temos aqui tracinho cientista, então vou usar sé ou si. Vai ficar, ó, cientista, né? Palavrinha, a primeira palavrinha que nós vamos formar é a palavrinha cientista. Olha só. Então, vamos completar com si. Agora aqui, ó, tracinho lular. Qual é a letra, a sílaba que nós vamos usar? Sé ou si? Sé, né? Olha, celular. Então, vai ser sé. Então, vamos completar aí com sé. Terceiro pontinho tem leste. Vai ser celeste ou celeste? Celeste, né? Então, vamos lá, colocar aqui, olha, celeste. No quarto pontinho tem randa. Então, vai ficar ceranda ou ciranda? Olha só, ciranda, né? Agora, nós temos aqui garra. Então, vai ser cegarra ou cigarra? Cigarra, não é isso? Olha só. E agora temos aqui real ou real, né? Mas quando colocar o cé, aí nós vamos formar aí cereal. Cereal. Então, ficou aí, ó. Cientista, celular, celeste, ciranda, cigarra e cereal. Tá certo? Vamos continuando. Nós temos agora aí, complete as palavras com C ou cedilha. Complete as palavras com C ou cedilha. Nesta atividade, nós vamos estar aí fazendo por coluna. Olha só, aqui você tem as palavras que nós vamos completar. Perceba que tem 3 colunas. Então, nós vamos fazer primeiro a primeira coluna, depois a segunda coluna, depois a terceira. Vamos lá? Na primeira coluna, nós temos as palavras. Aí, olha, para completar com C ou cedilha. Doce. Vamos completar aqui com a letrinha C. Por quê? Porque ele está antes do E. E antes do E, o C tem som de S, né? Doce. Agora, bicicleta. Então, vamos completar com a letrinha C. Por quê? Por quê? Tita com soluço. Olha só, si aí, ele está o I, o C está antes do I, portanto não precisa de cedilha, né? E aqui, ó, ele está com o som do C, cleta, né? Que ele está acompanhado do L. Lençol, agora olha só, lençol, ele vai ter som de S aqui. Então, eu sei que como ele não está antes do E nem do I, eu preciso colocar o cedilha. Então, aqui ele vai ser completado por C cedilha. Aqui, céu. Céu, o C com som de S, mas ele está antes do E, então, portanto, é só o C. Agora aqui, carroça. Carroça. Esse C aqui, ele tem som de S. Não está antes do E, nem do I, então eu preciso colocar o cedilha. Cipó, eu vou colocar apenas o C, porque ele está antes do I, e antes do I o C tem som de S, cipó. Agora, onça, onça, o C com som de S, portanto, eu preciso colocar o cedilha, tá vendo? Então, a primeira coluna está pronta, a tia vai fazer agora a segunda. Agora, vamos estar indo aí para a segunda coluna. Primeira palavra da segunda coluna tem aí
linguiça. Olha, vamos ter o C aqui. E nós estamos vendo que ele tem som de S, né? Aqui nessa palavra, ó, linguiça. Então, vou precisar colocar o cedilha. Olha agora, lição. Aqui o C vai estar antes do A, né? Então, antes do A com o som de S, eu preciso colocar o cedilha. Lição. Alface. Então, aqui eu vou ter o C. Não preciso colocar cedilha, porque antes do E, o C tem som de S. Agora vamos aí, olha, agora aqui eu tenho pescoço. Pescoço. No primeiro tracinho eu vou colocar o O, o C com o O, que vai formar CO. Pesco. Agora só. Aqui, perceba que não será CO. Aqui é agora só. Então, eu vou precisar colocar o C com o cedilha, né? Ó, pescoço. Agora, na outra, direção. Também vou precisar do C com o som de S. Então, portanto, eu tenho que colocar o cedilha. Agora, recibo. Reci. C com I, eu tenho si. Então, eu não preciso colocar cedilha, porque o C antes do I tem som de S. E agora eu tenho dançar. O C vai ficar aqui, ó, antes do A. E ele tem som de S nessa palavra, né? Ó, dança. Então, portanto, eu preciso colocar o cedilha. Então, vamos para a terceira coluna. Então, vamos lá. Agora, na terceira coluna, nós temos aí bacia. Lembrando sempre que nós temos que completar com C ou cedilha. Então, olha só, vamos completar com o C, porque aqui, bacia. Antes do I, C com I, si. Então, não precisa de cedilha. Bacia. Agora, palhaço. Vamos ver se é com o C ou com o cedilha. Olha só, palhaco, sem o cedilha. Então, como é palhaço, com som de S, vamos colocar o cedilha, ficou palhaço. Agora, vamos completar a outra? Vamos colocar o C e nós vamos descobrir, ó. Carocó. É caroco? Não. Caroço. Então, aqui eu vou precisar do som do C, do S. Então, eu vou colocar o cedilha. Caroço. Agora, nós temos aqui a próxima palavrinha. Vamos completar com C e vamos ver. Vacina. C com I, si. Vacina. Então, está, ó, ok, não precisa. Agora, açúcar. Vamos ver qual vai ser, ó. Açúcar. Açúcar. Tá errado, né? Nós precisamos de açúcar. Então, vamos lá. Faltou o cedilha, coloquei agora. Agora sim, açúcar, tá certo? E aqui a palavra você, vamos colocar um C aqui e vamos ver o que dá. Olha só, você, C com E, C. Então está certo, né? Você. E aqui, vamos colocar o C e ver o que formou. C com I, cinema, cinema. Então está correto, cinema, pronto? Então, finalizamos aí a questão 6. E agora temos aí a partezinha, use o dicionário. Então, aí nessa questão, use o dicionário, né? Com a ajuda do professor, procure no dicionário algumas palavras com as sílabas abaixo e depois escreva nas colunas correspondentes. Então, no caso, como vocês vão estar procurando aí com a ajuda dos pais de vocês, quem tem o dicionário vai procurar no dicionário. Quem não tem, pode pesquisar na internet, pesquisar em livros. Palavrinhas escritas, para escrever aqui na primeira coluna. Pelo menos uma palavra com cada sílaba, tá bom? Uma palavrinha com a sílaba K, outra palavrinha que tem a sílaba CO, outra que tem a sílaba CU. Algumas que tenham sé e si, né? Uma palavrinha com sé, outra palavrinha com si. E aqui com as sílabas sa, com C cedilha, só com C cedilha e su com C cedilha, tá bom? Vai escrever aí embaixo na coluna. Tia Belisa colocou aqui algumas para vocês estarem vendo, né? Como exemplo. Aí, ó, tá vendo aqui na K, CO, CU, tia Belisa usou cama, cobra, culto.
Agora aqui, ó. Cereja com C, né? Cereja com C. Cida, que é o apelido de Aparecida, né? Aqui, roça, tá vendo? Com C cedilha. Almoço com C cedilha. E açude com C cedilha. Então, se você caso não encontrou, você pode estar usando também aí estas palavrinhas. E agora o É Hora de Escrever, que vai estar passando o comando para vocês realizarem aí a escrita, né, do gênero textual deste capítulo. Que aí foi o quê? Foi o gênero textual deste capítulo que nós trabalhamos foi aí as fábulas. Olha só, vamos recontar uma fábula aos nossos familiares. Comece conhecendo algumas delas que serão lidas pelo professor. Então, tia Belisa vai ler aí 2 fábulas, né? Aí, ó, planejando das fábulas ouvidas, selecione uma para você recontar. Então, tia Belisa vai contar 2 fábulas, você vai escolher qual dessas 2 você vai fazer aí a sua É Hora de Escrever. Você vai estar recontando. Olha só, aqui nós temos uma fábula que é o sapo e o boi. E aqui nós temos outra fábula que é o corvo e a raposa. Tia Belisa vai estar aí primeiro contando a fábula o sapo e o boi. Presta bem atenção. O sapo e o boi. O sapo coachava ao lado do rio quando viu um boi se aproximar para beber água. Cheio de inveja, o sapo disse para os amigos: duvidam que eu fico do tamanho desse animal? Impossível, respondeu o rato. Esqueça, disse a capivara. Então, para espanto de todos, o sapo começou a estufar a barriga e a aumentar de tamanho e falou: viram só? Eu não disse que conseguiria? Gabou-se o sapo. Pois fique sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas dele, comentou a capivara. Inconformado, o sapo continuou a estufar. E agora, já estou do tamanho dele? Perguntou novamente. Só se for do tamanho de um bezerro, respondeu o pato. É bom parar com isso, antes que se machuque. Só vou parar quando ficar maior do que o boi, respondeu o sapo. Sem dar ouvidos aos amigos, o sapo estufou tanto que explodiu, como um balão de gás. Isso é nisso que dá, se não se conformar com o que se é, disse o rato, que não pensava em outra coisa, a não ser continuar sendo como ele mesmo. Moral da história: não tente imitar os outros, seja sempre você mesmo. Então, qual é a moral da história dessa fábula do sapo e o boi? É que a gente não deve tentar imitar a outra pessoa, não deve tentar imitar os outros. Nós devemos ser como nós somos, cada um. Nós somos de uma forma particular, diferente dos outros, mas nós não devemos imitar ninguém, né? Aí o sapo viu o boi e queria ser tão grande quanto ele. E foi estufando, até explodir totalmente. Então, esta foi a fábula do sapo e o boi. Vamos ouvir agora a fábula do corvo e a raposa. Olha só. Um corvo pousou em uma árvore com um bom pedaço de queijo no bico. Atraída pelo cheiro do queijo, aproximou-se da árvore uma raposa. Com muita vontade de comer aquele queijo e sem condições de subir na árvore, afinal não tinha asas, a raposa resolveu usar a inteligência em benefício próprio. Bom dia, amigo corvo, disse bem matreira a raposa. O corvo olhou e fez uma saudação balançando a cabeça. Ouvi falar que o roxinol tem um canto mais belo de toda a floresta, mas eu aposto que você, meu amigo, acaso cantasse, o faria melhor que qualquer outro animal. Sentindo-se desafiado e querendo provar
seu valor, o corvo abriu o bico para cantar. Foi quando o queijo caiu-lhe da boca e foi direto ao chão. A raposa apanhou o queijo e agradeceu ao corvo. Da próxima vez, amigo, desconfie dos elogios. Moral da história: desconfie dos elogios. Cuidado com quem muito elogia, né? Esses sempre se aproveitam de uma situação para tirar vantagens sobre você. Então, olha só, você ouviu aí duas fábulas, né? A fábula do sapo e o boi, a fábula da raposa, do corvo e a raposa. E agora você vai responder aí a sua atividade, ó, planejando. Qual das duas fábulas você vai querer falar? Sobre qual das duas fábulas? Sobre a fábula do boi ou a fábula do corvo? Então, você vai marcar a que você quer. Agora, olha só. Qual a fábula você irá reescrever? Você vai marcar embaixo. O sapo e o boi ou o corvo e a raposa. Então, se você marcou, a que você marcou em cima, você tem que marcar embaixo. Se você escolheu aqui o sapo e o boi, então você vai marcar aqui embaixo também o sapo e o boi. Se você marcou aqui o corvo e a raposa, vai marcar embaixo o corvo e a raposa. Sempre tem que estar a ver com a mesma história, né, que você escolheu. Marque o ensinamento da fábula que você escolheu. Não tente imitar os outros, seja sempre você mesmo. Essa moral da história é a moral da história do sapo e o boi. Não tente imitar os outros, seja sempre você mesmo. Então, se você escolheu o sapo e o boi, você vai marcar esta moral, né? Cuidado com quem muito elogia. Então, quem é que muito elogia? Qual é a moral de qual história? Do corvo e a raposa. Então, você vai marcar aqui se você escolheu o corvo e a raposa. Terceiro pontinho. O que acontece na fábula escolhida que permite o ensinamento seja dado? Ao ouvir o elogio da raposa, o corvo, querendo mostrar que tinha uma bela voz, abriu o bico para cantar e deixou cair o queijo. Então, esse daqui é para quem escolheu o corvo e a raposa, né? O outro, olha só. Ao ouvir os animais dizer que o sapo, mesmo estufado, não era do mesmo tamanho do boi, ele, cheio de inveja, se estufou até estourar. Então, isto é o que aconteceu na fábula do sapo e o boi, né? Então, vamos lá agora para a parte escrevendo. Agora, escreva o título da sua fábula no início da página e, no final, o ensinamento que ela traz. No meio, desenhe o acontecimento da história que permite a transmissão do ensinamento ou moral. Então, o que você vai fazer? Aqui você vai escolher a fábula que você escolheu, o título. Se você escolheu o sapo e o boi, você vai escrever aqui o sapo e o boi. Se você escolheu o corvo e a raposa, vai escrever o corvo e a raposa. No final, você vai escrever a moral que você escolheu lá. Na moral do sapo e o boi é o quê? Não tente imitar os outros, seja sempre você mesmo. Na moral do corvo e a raposa, você vai marcar cuidado com quem muito elogia. E vai escrever aqui uma dessas duas morais que você escolheu. E no meio, você vai fazer o desenho, né, da parte da história que dá o entendimento da moral. Ou seja, ó, no final, no meio, o ensinamento que ela traz. O desenho e o acontecimento da história que permite a transmissão do ensinamento. Então, mais ou menos, você vai desenhar o sapo se enchendo, né, até estourar. E aqui, a raposa pegando o queijo e correndo, porque o queijo caiu. Então, você vai estar desenhando aí no meio. E aqui a parte do avaliando e do reescrevendo, né? Olha só. Avaliando. Os personagens da história agem como seres humanos nessa história. Aí, os personagens agem como seres humanos? Se sim, ok. A fábula apresenta uma moral no final? Sim. As palavras estão escritas de forma correta. Aí você vai ver se as palavrinhas que você escreveu estão de forma correta. A ilustração leva o autor, que já conhecia a fábula, a compreender a história. Ou seja, quem olhar aqui seu desenho compreende a história, quem já conhece. Reescrevendo, examine-se se é necessário fazer alguma alteração no seu texto e redesenhe a fábula em uma folha avulsa. Lembre-se de recontá-la para seus familiares, para que todos compreendam como o ensinamento que ela transmite. Então, olha só, aqui você
não precisa fazer a reescrita, não. Você escreveu o título, escreveu aqui a moral da história, viu se tá tudo escrito certinho, né? Fez o desenho e está ótimo, tá bom? E você, então, conta a história para o seu familiar, que você escolheu da forma que você entendeu. Ou seja, você vai recontar essa história que a Tia Belize falou, tá certo? E assim nós encerramos a nossa aula de hoje de português.